Eu sabia que poderia fazê-lo com segurança. O monstro estava inquieto, mas acorrentado. Eu manteria uma distância cautelosa. Não a machucaria. Ela nunca saberia que estive ali. Só queria garantir que ela estava a salvo. Tudo isso eram racionalizações, argumentos malévolos oriundos do diabinho em meu ombro esquerdo. Eu sabia disso, mas não tinha nenhum anjo do outro lado. Eu me comportaria como a criatura aterrorizante que eu era. Tentei abrir a janela. Não estava trancada, mas emperrada devido à falta de uso. Respirei fundo, pela última vez durante o tempo em que eu ficasse perto dela, e deslizei devagar a vidraça, me contorcendo a cada leve ruído do batente de metal. Finalmente a janela se abriu o suficiente para eu passar com facilidade. Mãe, espera, murmurou ela. A Scudelli Road é mais rápida. O quarto dela era pequeno, desorganizado e atalhado, mas não sujo. Havia livros empilhados no chão ao lado da cama, as lombadas gastas viradas para os lados opostos ao meu. CDs espalhados perto do aparelho de som, barato. No topo da pilha havia apenas uma capa transparente e vazia. Montes de papéis cercavam um computador que parecia pertencer a um museu dedicado às tecnologias obsoletas. Havia sapatos espalhados pelo piso de madeira. Eu queria muito ler os títulos dos livros e dos CDs, mas estava determinado a não correr mais nenhum outro risco. Em vez disso, fui me sentar em uma cadeira de balanço na extremidade do quarto. Minha cidade abrandou, os pensamentos nefastos sumiram e minha mente ficou clara. Será que algum dia eu realmente a vira como uma garota de aparência comum? Pensei no primeiro dia e no meu desprezo pelos rapazes que ficaram tão fascinados por ela. Porém, quando me lembrei do rosto dela na mente dos rapazes naquela ocasião, não consegui entender porque não a achei linda desde o início. Parecia algo óbvio. Naquele exato momento, vestindo uma camiseta puída, cheia de furos e uma calça de moletom surrada, o cabelo escuro despenteado, embaraçado em torno do rosto pálido, os traços relaxados em seu estado de inconsciência, os lábios grossos entreabertos, ela me deixou sem fôlego. Ou teria deixado, pensei com ironia, se eu estivesse respirando. Ela não falou mais. Talvez o sonho tivesse terminado. Fitei seu rosto e tentei pensar em algum modo de tornar o futuro suportável. Magoá-la era insuportável. Será que isso significava que minha única opção era tentar partir novamente? Minha família não me convenceria do contrário novamente. Minha ausência não colocaria ninguém em perigo. Não haveria suspeitas. Nada que pudesse ligar a desconfiança de alguém com o acidente. Estremeci da mesma forma que tinha acontecido naquela tarde, e tudo pareceu impossível. Uma pequenina aranha marrom saiu da madeira da porta do armário. Minha chegada deveria tê-la perturbado. Eratidiana agretes, uma aranha errante, pelo tamanho, um macho jovem. Antes era considerada perigosa, mas estudos científicos mais recentes demonstraram que seu veneno era inofensivo para os seres humanos. No entanto, a picada ainda era dolorosa. Estiquei o dedo e a esmaguei sem fazer barulho. Talvez eu devesse ter deixado a criatura viver, mas pensar que alguma coisa poderia machucar Bela era intolerável. E então, de repente, todos os meus pensamentos se tornaram igualmente intoleráveis, porque eu podia montar todas as aranhas de sua casa, podar os espinhos de todas as roseiras que algum dia ela viesse a tocar, bloquear todos os carros em alta velocidade a um raio de quilômetro dela, mas não via nenhuma atitude que eu pudesse tomar para me tornar inofensivo. Fiquei olhando para minha mão branca e pétrea, tão pouco humana que se tornava grotesca, e me desesperei. Eu não poderia almejar competir com rapazes humanos, quer ela se interessasse por eles, quer não. Eu era o vilão, o pesadelo. Como ela poderia me ver de outra forma? Se ela soubesse a verdade a meu respeito, sentiria medo e repulsa, como a vítima em potencial de um filme de terror. Ela fugiria, gritando, apavorada. Lembrei-me dela no primeiro dia, na aula de biologia, e soube que aquela era exatamente a reação apropriada. Era uma estupidez imaginar que, se fosse eu a convidá-la para aquele baile tolo, ela teria cancelado seus planos arquitetados às pressas e teria concordado em ir comigo. Não, era eu o predestinado a quem ela diria sim. Seria outra pessoa, um ser humano de sangue quente. E quando ela dissesse sim algum dia, eu não poderia nem mesmo me permitir caçá-lo e matá-lo, porque ela o merecia. Fosse quem fosse, ela merecia viver a felicidade e o amor com a pessoa que escolhesse. Fazer a coisa certa era algo que eu devia a ela. Eu não podia mais fingir que estava apenas correndo o risco de amar aquela garota. Afinal de contas, não importava se eu fosse embora, porque Bella
ela nunca poderia me ver como gostaria. Nunca poderia me ver como alguém digno de ser amado. Poderia um coração congelado e morto se partir? Parecia que o meu sim. Edward, disse Bella. Fiquei paralisado, encarando seus olhos fechados. Será que ela tinha acordado e me visto ali? Ela parecia estar dormindo, embora sua voz tivesse soado muito clara. Ela soltou um suspiro silencioso e mais uma vez se remexeu na cama, virando-se de lado, ainda dormindo e sonhando. Edward, murmurou ela de modo suave, estava sonhando comigo. Poderia um coração congelado e morto voltar a bater? Parecia que o meu estava prestes a fazê-lo. Fique, ela suspirou. Não vá, por favor, não vá embora. Ela estava sonhando comigo, e nem era um pesadelo. Queria que eu ficasse com ela, lá no sonho. Esforcei-me para nomear os sentimentos que me invadiram, mas não havia palavras fortes o suficiente para contê-los. Por um longo instante, mergulhei neles. Quando emergi, não era o mesmo homem de antes. Minha vida era uma meia-noite constante e interminável. Por necessidade, sempre seria meia-noite para mim. Então, como era possível que o sol estivesse raiando em meio à minha meia-noite? Na época em que me tornei vampiro, ao trocar minha alma imortalidade pela imortalidade na dor lanceante da transformação, eu realmente tinha sido congelado. Meu corpo se tornara algo mais próximo de pedra do que da carne, permanentemente e imutável. Meu ser também tinha sido congelado. Minha personalidade, preferências e aversões, humores e desejos, tudo se tornara inalterável. O mesmo ocorreu com os outros membros da minha família. Éramos todos imutáveis, como pedras vivas. Quando uma mudança acontecia para um de nós, tratava-se de uma coisa peneira e rara. Vi acontecer com Carlyle e uma década depois com Rosalie. O amor os transformara de maneira eterna, de forma que nunca desvaneceria. Mais de 80 anos haviam se passado desde que Carlyle encontrara Esme, e ele ainda a fitava com o olhar incrédulo do primeiro amor. Sempre seria assim para eles. Sempre seria assim para mim também. Eu sempre amaria aquela frágil garota humana, pelo resto da minha existência sem fim. Observei seu rosto inconsciente, sentindo meu amor por ela se instalar em cada parte de meu corpo pétreo. Naquele momento ela dormia mais serena, com um leve sorriso. Comecei a fazer planos. Eu a amava, e por isso tentaria encontrar forças para deixá-la. Sabia que ainda não tinha essa força. Eu me empenharia nisso, mas eu talvez fosse forte o suficiente para driblar o futuro de outra maneira. Alice vira apenas dois futuros para Bella. E agora eu os compreendia. Amá-la não me impediria de matá-la se eu não me controlasse e acabasse cometendo erros. No entanto, eu não conseguia sentir o monstro naquele momento. Não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum dentro de mim. Talvez o amor tivesse silenciado para sempre. Se eu a matasse, não seria intencional, apenas um terrível acidente. Eu teria que ser muito cuidadosa. Não poderia nunca, jamais, baixar a guarda. Teria que controlar cada respiração. Teria que manter uma distância prudente a todo momento. Não cometeria nenhum erro. Finalmente entendi o segundo futuro. Fiquei aturdido com aquela visão. O que poderia acontecer para levar Bella a se tornar prisioneira daquela vida incompleta e imortal? Desolada pelo desejo que sentia por aquela garota, eu enfim consegui entender como poderia, em um ato de egoísmo imperdoável, pedir a meu pai esse favor. Pedir que ele tirasse sua vida e sua alma para que eu pudesse mantê-la para sempre comigo. Ela merecia mais do que aquilo. Entretanto, eu via um outro futuro, uma corda bamba sobre a qual talvez eu conseguisse andar, se mantivesse o equilíbrio. Será que eu conseguiria estar com ela e deixá-la permanecer humana? Num gesto deliberado, sujeitei meu corpo a uma mobilidade perfeita, deixando-o estático, e respirei fundo. Depois respirei de novo, permitindo que o cheiro de Bella me invadisse como um incêndio incontrolável. O quarto estava inundado com seu perfume, que se instalava sobre cada superfície. Minha cabeça girava de dor, mas eu lutei contra a tontura. Teria que me acostumar com isso se quisesse tentar me manter próximo dela de alguma forma. Outra respiração profunda e ardente, fazendo planos e respirando aos poucos. Observei-a dormir até o sol se erguer atrás das nuvens ao leste. Entrei em casa logo após os outros terem saído para a escola. Troquei-me depressa, evitando o olhar desconfiado de Esme, que viu a luz febril em meu rosto e sentiu tanto preocupação quanto alívio. Minha melancolia prolongada a afligia imensamente, e ele estava contente de ver que talvez eu estivesse melhor.
Corri para a escola, chegando alguns segundos depois de meus irmãos. Eles não se viraram, embora ao menos Alice devesse saber que eu estava ali, no bosque denso que margeava a calçada. Esperei até que ninguém estivesse olhando e caminhei descontraído, saindo das árvores e chegando ao estacionamento cheio de automóveis. Ouvi a picape de Bella dobrando a esquina com um rugido e fiz uma pausa atrás de um Suburban, onde poderia observar sem ser visto. Ela entrou no estacionamento, encarando meu Volvo por um bom tempo, antes de estacionar em uma das vagas mais distantes, com uma expressão séria. Era estranho lembrar que ela provavelmente continuava zangada comigo, e por um bom motivo. Eu queria rir de mim mesmo, ou me dar um chute. Tudo o que eu imaginara e planejara seria completamente irrelevante se ela não gostasse de mim, certo? Talvez ela tivesse sonhado com uma situação corriqueira qualquer. Eu era um estúpido arrogante. Bom, seria tão melhor para ela não gostar de mim, isso não me impediria de ir atrás dela, de tentar, mas eu escutaria quando ela dissesse não. Eu devia isso a ela, devia mais ainda, devia a verdade que não tinha permissão de lhe dar, então lhe daria o máximo de verdade que pudesse, tentaria alertá-la, e quando ela confirmasse que eu nunca seria a pessoa a quem diria sim, eu sairia de cena. Caminhei em silêncio, imaginando a melhor maneira de abordá-la. Ela facilitou. Quando saiu do carro, deixou a chave da picape escorregar por seus dedos e cair dentro de uma poça funda. Ela se abaixou, mas fui mais rápido e peguei a chave antes que ela tivesse que enfiar os dedos na água fria. Apoiei-me na picape e ela levou um susto. Como é que você fez isso? Perguntou, endireitando-se. Sim, ainda estava zangada. Ofereci-lhe a chave. Fiz o quê? Ela esticou o braço e deixei a chave cair na palma de sua mão. Respirei fundo, aspirando seu perfume. Aparecer do nada desse jeito, esclareceu. Bella, não é culpa minha se você é excepcionalmente distraída. As palavras eram irônicas, quase uma piada. Havia alguma coisa que ela não percebesse? Será que ela ouviu minha voz enroscar-se no nome dela como uma carícia? Bella me olhou de cara fechada, sem apreciar meu senso de humor. As batidas de seu coração se aceleraram. Seria raiva? Medo? Depois de um instante, baixou os olhos. Por que causou o engarrafamento de ontem? Perguntou ela, sem me encarar. Pensei que você ia fingir que eu não existo e não me matar de irritação. Ainda furiosa, eu ia precisar me esforçar para acertar as coisas com ela. Lembrei-me da minha determinação em falar a verdade. Aquilo foi pelo Tyler, e não por mim. Tive que dar uma chance a ele. E então eu ri. Não consegui evitar, pensando na expressão dela do dia anterior. Concentrar-me tão intensamente em mantê-la a salvo, em controlar minha reação física diante dela, me deixava com menos recursos para lidar com minhas emoções. Você... Ela engoliu em seco e depois hesitou, parecendo brava demais para terminar a frase. Lá estava, a mesma expressão. Abafei outra risada. Ela já estava irritada demais. E não estou fingindo que você não existe. Arrematei. Pareceu correto manter um tom descontraído, brincalhão. Eu não queria amedrontá-la, ainda mais. Tinha que ocultar a intensidade de meus sentimentos e manter uma atitude leve. Então está tentando mesmo me matar de irritação, já que a van do Tyler não fez o serviço. Uma rápida centelha de fúria pulsou dentro de mim. Como ela poderia acreditar sinceramente naquilo? Era irracional eu me sentir tão ofendido. Ela não sabia de todo o esforço que eu despendera para mantê-la viva. Não sabia que eu havia brigado com minha família por causa dela. Não sabia da transformação que acontecera da noite para o dia. Mas fiquei zangado mesmo assim. Emoção não controlada. Bella, você é completamente absurda, disparei. Seu rosto enrubesceu. Ela virou as costas para mim e começou a se afastar. Remorso. Minha raiva era injusta. Espere, pedi. Ela não parou. Então a segui. Desculpe. Foi grosseira minha. Não estou dizendo que não é verdade. Só que era absurdo imaginar que eu queria vê-la magoada. Mas, de qualquer forma, foi uma grosseria dizer aquilo. Por que não me deixa em paz? Seria esse o meu não? Era isso que ela queria? Falar o meu nome no sonho tinha sido insignificante? Lembrei-me perfeitamente do tom da sua voz, da expressão do seu rosto ao me pedir para ficar. Mas se ela agora dissesse não, bem, então tudo acabaria ali. Eu sabia o que precisava fazer. Vá com calma, disse para mim mesmo. Poderia ser a última vez que haveria. Se assim fosse, teria que deixá-la com recordação certa. Então eu desempenharia meu papel do rapaz humano normal. E, mais importante, lhe daria uma escolha e depois acertaria a resposta. Quero perguntar uma coisa, mas você está me evitando. Uma possível estratégia tinha acabado de me ocorrer, e deu uma risada. Você tem um distúrbio de personalidade múltipla? Perguntou ela. Provavelmente eu parecia ter. Meu humor estava inconstante como nunca.
com tantas novas emoções me atravessando. Lá vem você de novo, observei. Ela suspirou. Tudo bem, então. O que quer perguntar? Eu estava me perguntando se, no sábado que vem, percebi o choque estampado em seu rosto e contive outra risada. Sabe como é, né? No dia do baile da primavera. Ela me interrompeu, finalmente retribuindo meu olhar. Está tentando ser engraçadinho? Quer, por favor, me deixar terminar? Ela aguardou em silêncio, mordendo o delicado lábio inferior. Essa cena me distraiu por um segundo. Reações estranhas e desconhecidas se resolviam no meu aquecido âmago humano. Tentei afastá-las para continuar desempenhando o meu papel. Eu ouvi dizer que vai a Seattle nesse dia. Estava pensando se você queria uma carona, sugeri. Percebi que, melhor do que apenas descobrir os planos dela, eu poderia participar deles, se ela dissesse que sim. Ela me encarou, perplexa. Como é? Quero uma carona, quero uma carona para Seattle? Sozinho dentro de um carro com ela. Minha garganta ardeu só de pensar naquilo. Respirei fundo. Vá se acostumando. Carona de quem? Perguntou ela, confusa. Minha, é claro. Respondi devagar. Por quê? Era tão chocante saber que eu queria a companhia dela. Ela devia ter interpretado meu comportamento anterior da pior forma possível. Bom, falei tentando soar muito natural. Eu pretendia ir a Seattle nas próximas semanas e, para ser sincero, não tenho certeza se sua picape vai aguentar. Parecia mais seguro provocá-la do que me permitir ficar sério demais. Minha picape funciona muito bem. Obrigada por sua preocupação. Rebateu ela com o mesmo tom de surpresa. Voltou a andar e eu a acompanhei no mesmo ritmo. Não era uma rejeição explícita, mas quase. Será que ela estava sendo educada? Mas sua picape pode chegar lá com um tanque de gasolina? Não vejo como isso pode ser da sua conta, resmungou. Seu coração estava acelerado de novo, a respiração mais rápida. Pensei que falar em tom de brincadeira poderia deixá-la mais à vontade, mas talvez eu estivesse assustando mais uma vez. O desperdício de recursos não renováveis é da conta de todos. Minha resposta soou normal e descontraída, porém não conseguia avaliar se ela interpretou da mesma maneira. Sua mente silenciosa sempre me deixava inseguro. Francamente, Edward, eu não consigo entender você. Pensei que não quisesse ser meu amigo. Uma emoção me invadiu quando ela falou meu nome e me vi de novo em seu quarto, ouvindo-a me chamar, me pedindo para ficar. Eu queria poder viver naquele momento para sempre. Àquela altura, contudo, apenas a sinceridade era aceitável. Eu disse que seria melhor se não fôssemos amigos, e não que eu não queria ser. Ah, obrigada. Agora está tudo muito claro, disse, sarcástica. Ela parou e me encarou de novo. Seu coração batia de modo irregular, de medo ou raiva. Escolhi as palavras com cuidado. Ela precisava ver, entender que era do interesse dela me manter longe. Seria mais prudente para você não ser minha amiga, fitando as profundezas melífluas do chocolate de seus olhos. Perdi totalmente a minha pretensão de ir com calma. Mas estou cansada de tentar ficar longe de você. Bela. As palavras pareciam ter saído de minha boca queimando, como fogo. Ela prendeu a respiração, e o segundo que levou para retomá-la me fez entrar em pânico. Eu realmente a deixava apavorada. Não deixara? Melhor ainda, receberia meu não e tentaria suportá-lo. Você vai comigo a Seattle? Perguntei, sem rodeios. Ela fez que sim com a cabeça, seu coração batendo alto e forte. Sim, ela disse sim para mim, e então senti um peso na consciência. O que isso lhe custaria? Você realmente devia ficar longe de mim, alertei. Será que ela me ouviu? Será que ela fugiria do futuro arriscado que eu estava lhe propondo? Será que não havia nada que eu pudesse fazer para salvá-la de mim? Vá com calma, gritei para mim mesmo. Vejo você na aula, falei, e na mesma hora me lembrei de que não haveria na aula. Ela embaralhava meus pensamentos completamente. Tive que me concentrar para não sair correndo enquanto fugia dali.